Fala galera, aqui é o Cirinho do canal Inclusão no Off-Road e hoje eu venho trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente. Muitos questionam como que eu descobri o mundo do off-road, como que eu descobri o quadriciclo. E hoje eu vim contar um pouco da minha história para vocês. Sem mais delongas, roda a vinheta. Pessoal, gostaria de começar esse vídeo primeiramente pedindo para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Eu estou com uma meta de atingir no momento 500 seguidores. Vamos embora. Muita gente me conhece hoje pelo quadriciclo, pelo canal, pelo TikTok, pelo Instagram e sempre me questionam: Cirinho, como é que você descobriu o quadriciclo? Como é que você entrou no mundo do off-road? E para quem não sabe, é uma história de muita superação, é uma história que vem de muitos anos. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui apaixonado por moto. Eu sempre vivi o motocross, o velocross, sempre assisti videocassete, DVDs do Travis Pastrana, de outros pilotos, etc. Eu sempre vivi esse mundo, porque o meu pai é traileiro há mais de 30 anos. Eu tenho 30 anos. Quando eu tinha apenas 7 anos de idade, meu pai colocou na garupa da Grale, amarrou com uma cinta e me levou para a trilha. Então tudo começou muito cedo. E logo após isso, meu pai me deu uma CG, uma barriga de corvina, 1981, salvo engano, azulzinha. Ali a gente modificou ela, fez ela para trilha, etc. E era uma moto que incomodava muito. Ela incomodava demais, porque ela tinha uma balança torta e ela vivia caindo da corrente. E eu precisava de uma moto melhor. Só que na época tudo era mais difícil, tudo era mais complicado, era difícil de adquirir as coisas. E eu entendo, meu pai, etc., minha mãe, eles queriam dar sempre o melhor para nós e sempre conseguiram. E depois de muita luta, muita dificuldade, o meu pai, numa troca de serviços, conseguiu para mim uma Titan 150 com roupa de XTZ, que era uma moto preparada para correr o velocross. Já tinha motor preparado, tinha uns guidãozinho, tudo top. Aquela moto era muito filé. E se eu tiver alguma foto eu vou colocar para vocês verem. E foi ali que eu comecei a evoluir, porque era uma moto que não incomodava, eu só andava. E com ela eu vivi muitos momentos felizes, fui me apaixonando cada vez mais, porque para mim o motociclismo é vida, é o que faz eu me desestressar, é minha paixão, tá na veia, tá no DNA. E também um pouco mais para frente eu acabei ficando com duas motos, que o meu pai acabou comprando uma CR 80 cilindradas com motor de DT200, com YPVS e tudo. Aquela moto era um foguete de forte. Para quem sabe, a DT200 bem afiada, ela é um canhão, ela é perigosa. E ainda mais numa 80, numa CR80 que tinha um quadro leve. Só que era uma moto que incomodava muito, ela quebrava parada. Então eu continuei com essa CG e chegou um certo momento da minha vida que eu tinha 15 anos de idade, fiquei muitos anos com essa Titan 150, que eu percebi que eu já estava trabalhando fora, etc., ia trabalhar de bicicleta, que eu precisava de uma moto de cidade. Eu acabei trocando essa moto numa moto de cidade, mas passou bem pouco tempo assim, eu já consegui comprar outra moto para fazer trilha, uma XLR, que eu acabei colocando o motor de Bros 150 preparado para pista depois, que por coincidência é essa XLR que está aqui nessa foto. Eu preparei ela todinha, deixei ela top, botei um guidãozinho top da Virtus, motorzão top, e na época começou a surgir a SRF 230, só que era algo que era inimaginável para muitos, se via muito pouca. Nós íamos nos passeios de trilheiros e ainda não tinha muita, tinha bem pouca. Era mais fácil ver uma moto que tinha uma roupa de CRF do que uma CRF em si. Então, tanto que era um sonho meu ter uma CRF. Mas, por ironia do destino, o mesmo esporte que me proporcionou tantas alegrias, que é o que eu mais amo, ele também transformou o dia mais difícil da minha vida, que foi dia 28 de dezembro de 2014, numa trilha em Barra Velha. Eu estava descendo e
eu descia sempre em pé, era bem difícil eu descer sentado numa descida, não importa o quão difícil ela estava, era bem difícil descer sentado. E se a descida estivesse muito boa, eu ainda descia acelerando. Então eu tinha muita confiança na minha tocada, mas a moto, ela não correspondia, não tinha ciclística para o que eu fazia com a moto. Então eu usava a mais do limite que ela podia. Então eu acabei capotando para frente, morro abaixo, porque a suspensão dela catapultou numa escorregada que eu dei de pé, porque ela deu um impacto muito forte no chão e a suspensão não aguentou. E foi uma queda muito feia, eu tive múltiplas fraturas. Somente 5 delas, dessas múltiplas fraturas que eu tive, 5 delas foram na coluna, só para vocês terem uma ideia. Eu quebrei a costela em 4 lugares. Eu caí de cabeça porque eu fui catapultado. Eu botei esse braço na frente, eu machuquei o braço, machuquei costela. Todo esse lado direito aqui machucou muito. E eu estava com todos os equipamentos. Eu só não usava protetor de pescoço na época. E acabei tendo uma lesão medular, também tive lesão em outros músculos, como o diafragma, etc. E vivi momentos muito difíceis, nunca entrei em depressão. Você fala que eu entrei em depressão, eu não vou dizer que eu não fiquei triste, mas em depressão nunca entrei, graças a Deus. Só que foram 3 anos só para se reabilitar, para voltar ao convívio social, para conseguir fazer alguma coisa sozinho, poder embarcar num carro e ir sozinho para um lugar, não precisar de ajuda. Muita fisioterapia, muita luta, muita garra, muita superação. E eu tive que me reinventar. É que nem um bebê quando nasce, eu tive que reaprender tudo de novo, porque a cadeira de rodas é outro mundo, é outra coisa. Para passar para a cama é diferente, para ir para o banheiro é diferente, para tudo é diferente, porque a gente não usa mais as pernas, a gente usa os braços. Os braços é tudo para a gente. Se quebrar um braço, uma mão, um pulso, um dedo, ferrou, não consigo fazer mais nada. Pode deixar deitado na cama até se recuperar, não faz mais nada sozinho. Então, depois disso, se passaram 9 anos. 9 anos, exatos 9 anos. Porque no dia 28 de dezembro, fez 9 anos que eu levei acidente. E no dia 29 de dezembro, eu, depois de muita insistência do meu cunhado, principalmente, na qual eu tenho uma grande gratidão, agradeço ele demais, porque se não fosse tanta insistência dele, eu não teria subido no quadriciclo para andar pela primeira vez. Porque, pessoal, cada lesão medular tem sua peculiaridade. Eu acabei ficando com uma sequela em que eu não tenho as pernas totalmente moles, que nem a grande maioria das pessoas que têm lesão medular. Elas são muito rígidas. Por quê? Porque a minha medula, ela apenas criou uma mancha em cima. Ela não dá para dizer se ela esmagou, se é uma mancha, não dá para dizer o que é. Ela não rompeu, mesmo tendo 5 fraturas, acredite se quiser, e uma delas foi no pescoço. Eu escapei por isso de ficar tetraplégico e perder o movimento dos braços. Então a minha lesão é daqui para baixo. Daqui para baixo, o meu controle de movimento, etc., ele é limitado, porque a minha lesão não foi completa. Então eu tenho sensibilidade, mas eu não consigo andar. Eu não tenho força para ficar em pé. E por ter a perna muito rígida, eu tenho um espasmo que se chama reflexo. Qualquer coisinha, a minha perna dá uma chacoalhada. Ela já me derrubou da cadeira várias vezes. Então, eu sempre tive medo de andar de quadriciclo, porque como o quadriciclo vai andar em terreno acidentado, ele vai balançar, e eu tinha medo que a perna me derrubasse do quadriciclo, que cair de uma cadeira é uma coisa, cair de um quadriciclo em andamento é outra. Então, eu tinha medo. Só que eu descobri um tratamento, e eu faço ele até hoje. A cada 3 meses eu faço aplicação de toxina botulínica nas pernas, e a minha perna relaxa. Toda essa rigidez que eu tenho, ela relaxa e fica bem mais tranquila. E nesse dia que eu andei pela primeira vez, eu tive uma felicidade que eu não consigo expressar para vocês, nem pessoalmente e nem por vídeo. Foi um divisor de águas na minha vida depois do acidente, porque não foi só ir para a cadeira de rodas, foi reaprender tudo. Eu tinha uma profissão consolidada, eu tive que me reinventar profissionalmente, porque eu não conseguia mais subir uma escada para trabalhar num prédio, porque eu era carpinteiro. Fiz faculdade de Direito, me tornei advogado, não vou entrar em muitos detalhes porque esse não é o objetivo do vídeo, mas ali eu andei pela primeira vez e na mesma semana eu comprei todos os equipamentos que eu podia comprar
para fazer trilha novamente. Agradecer muito ao meu cunhado, porque eu fiz muita trilha com o quadriciclo dele no começo, porque eu não tinha o meu. É muito caro comprar um quadriciclo, não é barato. Todo mundo que tem ou que não tem e conhece esse mundo sabe que não é barato, não é um esporte barato, tanto para moto quanto para quadriciclo não é barato, é um esporte caro, é uma brincadeirinha cara e também é perigosa, por isso que a gente tem que ter muita cabeça, o que eu não tinha na época que eu sofri acidente, porque eu sofri acidente com 19 anos, fazem 11 anos que eu sofri acidente, e eu achava que ia demorar muito para eu conseguir comprar meu primeiro quadriciclo, e graças a Deus, com apenas 6 meses depois de eu andar a primeira vez de quadriciclo com o quadriciclo do meu cunhado, eu consegui comprar um Honda Fortrex 420. E outra questão, né, do destino, e Deus sabe de todas as coisas, por isso que eu nunca questiono as coisas que acontecem, porque tudo, ele tem um plano para tudo. O quadriciclo do meu cunhado era de uma cadeirante, então ele tinha uma adaptação para trocar marcha. Então eu só precisei pegar a adaptação que eu usava no quadriciclo dele e passar para o que eu comprei. Foi muito simples. Só que com o passar do tempo eu percebi que o Honda ele não conseguia suprir mais a minha necessidade, porque ele é um quadriciclo que ele é duro de suspensão e além disso eu tinha que trocar marcha. E isso atrapalhava muito, no estradão não tanto, mas na trilha era difícil demais. Aí foi quando eu adquiri um Can-Am. E se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essa troca de quadriciclo, tem uns vídeos anteriores aí, é só vocês voltarem, da minha primeira trilha com o Can-Am, das minhas primeiras impressões, eu comparando com o Honda, etc. É um vídeo bem legal se vocês quiserem assistir. Eu vou deixar no card também, mas se vocês quiserem assistir é só procurar nos vídeos anteriores. Então basicamente essa é a minha história da minha vida, como eu entrei no mundo do off-road. É tanto minha paixão, é o que eu mais gosto de fazer, que eu tenho tatuado a minha história no braço. Muitas vezes, às vezes não reparam, muitas vezes as pessoas não reparam, né? Mas eu tenho tatuado no braço, que é primeiramente o passado, onde tudo começou com a moto, minha paixão, que também acarretou no momento mais difícil da minha vida, que foi meu acidente, mas assim como uma âncora, ela permanece firme nos momentos em que a maré, né, está mais turbulenta, eu também permaneci firme e segui em frente. E mesmo levando anos, eu voltei para o mundo das trilhas mais de quadriciclo. Eu tatuei uma foto minha de quadriciclo. E para representar o meu amor por aventura, eu tatuei uma rosa dos ventos, uma bússola. E eu tenho tatuado também um leão com cicatriz. Por quê? Porque ele atravessou o fogo, ele lutou batalhas e sobreviveu. E assim como o leão simboliza que ele é o rei da selva, para mim, ele tem um significado especial, que é que eu me tornei o rei do meu próprio destino. Eu escolhi seguir em frente. E, para finalizar, eu tatuei uma parte de uma canção do Charlie Brown Jr., que é parte da minha história e cicatrizes dos meus cortes, que é o que o off-road é para mim, o que é que o motociclismo é para mim, o que o quadro é para mim, o que a trilha é para mim. Ela é a parte da minha história, mas ela também é cicatriz dos meus cortes. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo e compartilhe com seus amigos. E só para finalizar, eu estou com essa camisa porque na época em que eu sofri acidente, nossos amigos, nós nos reunimos e criamos o Motoclube Tais na Lama. Hoje ele não existe mais, mas eu estou usando essa camisa para simbolizar o meu passado, praticamente no meio do caminho onde tudo começou. Grande abraço, galera. Tamo junto. Isso é tudo, pessoal.